que manipulam a entrada e saída de gases do corpo, certo? Obviamente, a gente dá ênfase no O2 e no CO2, ou melhor, no transporte de gases nós damos mais ênfase no O2 e CO2, mas saibam que não é só isso que é excretado durante o processo respiratório, tá? Na mecânica respiratória, a gente não avalia tanto os gases, mas a gente trabalha com pressão, então, de certa forma, estamos falando sim de gases, mas não dando ênfase ao processo de troca, mas sim os processos mecânicos associados a estruturas corpóreas que permitem a entrada e a saída de ar, certo? E os seus componentes variados. Então, a mecânica respiratória, como eu já tinha referenciado, para deixar a frase mais completa, vamos dizer assim, ela nada mais é do que o estudo das variações de pressão e dos processos físicos que permitem entrada e saída de ar dos pulmões, certo? O que vai permitir uma troca gasosa eficiente e permitindo que o oxigênio chegue até o nível de alvéolo para ser trocado com o sangue e que seja retirado o CO2 sanguíneo para ser excretado, certo? Junto com alguns resíduos metabólicos que também são gasosos. Então, para isso acontecer, nós precisamos entender como a pressão, o volume pulmonar e as forças elásticas associadas ao pulmão, como essas variações vão interagir durante todo o ciclo respiratório, certo? Então, como eu tinha referenciado, as células do corpo como um todo dependem do O2 para produzir energia. O mecanismo principal do O2 dentro do corpo vai ser na síntese energética durante o processo ali do ciclo de Krebs, associado com a cadeia oxidativa, mas eu não vou entrar em detalhes disso porque é bioquímica metabólica, certo? E também não é o interesse nosso aqui. Então, devido à grande distância entre a célula e o meio ambiente, é necessário que exista um sistema específico de transporte para manter o suprimento necessário de O2 e a eliminação de CO2 produzido. Nada mais é do que o pulmão em si e o sistema circulatório trabalhando em conjunto para permitir a oxigenação dos tecidos. Então, você sabe, a gente já viu que dentro da pequena circulação, que foi que a gente estudou lá na parte de ciclo cardíaco, e também na contração muscular cardíaca, o sangue ele chega da periferia do corpo, pelas vias cavas cranial e caudal, lá no átrio direito, passa para o ventrículo direito e vai em direção ao pulmão via artéria pulmonar, certo? Essa artéria pulmonar é responsável por conduzir esse sangue que está pobre em oxigênio e muito rico em CO2. Esse sangue vai lá no pulmão, a nível de alvéolos, e no caso, essa artéria pulmonar vai se ramificar em capilares. Esses capilares vão ser os que vão permitir a troca efetiva com os alvéolos, então a passagem de CO2 do sangue para o alvéolo e de O2 do alvéolo para o sangue ocorre a nível de capilar. E esses capilares se ramificam novamente até chegar à veia pulmonar, que desemboca lá no átrio esquerdo, que vai permitir a circulação sistêmica do sangue para oxigenar os tecidos periféricos. Beleza? Isso é o acoplamento entre o sistema cardíaco, ou melhor, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Beleza? Então, a ventilação pulmonar leva o O2 até os espaços alveolares, de onde atinge o sangue por difusão. Isso daqui também é importante, tá? Os gases, eles passam por difusão, obedecendo um gradiente de pressão. Isso vai ser relevante quando estudarmos o transporte de gases, certo? Que vai ser daqui a 2 semanas. Como havia, ou melhor, diferenciando, existem 2 tipos de respiração, a respiração externa e a respiração interna. A respiração externa nada mais é do que as trocas gasosas nos pulmões. Então, quando o ar ele é inspirado e ele é armazenado dentro do pulmão, rico em oxigênio, esse oxigênio vai passar para o sangue e o CO2 do sangue passa para os alvéolos do pulmão. Isso é a respiração externa, nada mais é do que a oxigenação do sangue. A respiração interna vai ser a troca gasosa que ocorre lá nos tecidos, obedecendo o efeito Bohr que vocês vão ver posteriormente. Então, quando o sangue ele passa aquele oxigênio para os tecidos e capta o CO2, que é um resíduo metabólico para si, e direciona para o pulmão, nós chamamos isso de respiração interna. Então, a respiração externa é a oxigenação do sangue e a respiração interna é a oxigenação dos tecidos, beleza? Isso, obviamente, sendo necessário a formação de um equilíbrio bem linear entre o trabalho cardíaco e o trabalho respiratório,
certo? Então, novamente, o CO2 e o O2 eles vão estar aqui no pulmão, vai haver a troca com os capilares, esse sangue oxigenado vai chegar aqui no ventrículo, no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, vai ser em direção ao o débito cardíaco, que nada mais é que o volume sanguíneo ejetado, vai em direção aos tecidos, onde ocorre a troca gasosa, que nós chamamos de perfusão, certo? Que nada mais é do que os capilares trocando com o tecido. Beleza? E a respiração interna, como eu disse, é a respiração mitocondrial dos tecidos, que é o que ocorre realmente lá dentro no corpo, vamos dizer assim, certo? E aí, antes de estudarmos os mecanismos biofísicos desse processo, é necessário que vemos a anatomia do aparelho respiratório, certo? A anatomia do aparelho vai ser dividida nas vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores, certo? Essas vias aéreas, elas vão ser classificadas a partir da sua função mesmo. Então, as vias aéreas superiores, elas são vias de condução. Elas são responsáveis por conduzir o ar do meio externo até os pulmões, certo? Então, quando a gente pega aqui a cavidade nasal, as narinas, a faringe, esôfago, a epiglote, glote, laringe, etc., e a traqueia, que é o condutor principal, esses são consideradas as vias aéreas superiores, não são vias de troca, certo? A única coisa que eles fazem realmente é conduzir e, junto a isso, adequar esse ar para a sua chegada nos pulmões. O que é adequar esse ar? O ar atmosférico ele precisa estar numa temperatura e numa umidade específica até chegar nos pulmões, certo? E é função das vias aéreas superiores permitir com que esse parâmetro seja fixo. Ou seja, eles são responsáveis por manter o ar numa temperatura X e numa umidade X adequada para a chegada nos pulmões. Então vamos pensar numa situação onde o ar atmosférico está muito frio. No momento de inspiração, as vias aéreas superiores vão trocar calor com esse ar, ou seja, por termodinâmica mesmo, por processo de gradiente de concentração mesmo, no caso de temperatura, o ar vai ficar mais quente devido à troca feita com as vias aéreas. Da mesma forma que se o ar estiver muito seco, a produção de muco por essas vias aéreas, e vocês vão ver na histologia que as vias aéreas superiores elas têm células que sintetizam muco, esse muco é responsável pela umidificação desse ar. Ou seja, é o preparo do ar para a sua chegada nos pulmões, onde vai ocorrer a troca efetiva. Beleza? Isso é muito importante. Já as vias aéreas inferiores é onde ocorre a troca efetiva, que é a nível de alvéolo. Beleza? Isso aqui é uma exemplificação da lobação dos pulmões e dos brônquios, certo? Não precisa saber disso daqui, isso aqui é anatomia, não é necessário, tá? É só uma imagem para vocês visualizarem como ocorrem as vias aéreas aqui, mas não precisa saber disso. E partindo da ventilação pulmonar, o que nada mais é do que a renovação cíclica do gás alveolar pelo ar atmosférico. Então, o que é a ventilação? É quando aquele ar que veio, aquele conjunto de gases, vamos dizer assim, que é o ar presente dentro do alvéolo, sai e é renovado pelo ar atmosférico rico em oxigênio. Beleza? Isso é o princípio da ventilação alveolar. É necessário também compreender o espaço morto. O espaço morto nada mais é do que as vias aéreas onde não ocorrem as trocas gasosas. Então, a via aérea superior, nariz, laringe, traqueia, não tem troca, elas só são responsáveis por aquilo que eu falei anteriormente: conduzir, umidificar e regular a temperatura desse ar. Beleza? Esse espaço morto ele pode ser dividido em dois tipos: anatômico e fisiológico. O espaço morto anatômico são as vias aéreas mesmo, certo? Então, toda a condução, o processo de condução não tem troca, logo é espaço morto. O espaço morto fisiológico, ele vai estar associado, além das vias aéreas, a alguns alvéolos que não vão estar funcionais durante aquele processo de troca gasosa. Seja porque ele não conseguiu ser inflado, seja porque os capilares não atingiram esse alvéolo de forma efetiva, tá? Então, o espaço morto fisiológico, ele compreende tudo aquilo que não troca. O espaço morto anatômico, ele está relacionado somente às vias aéreas mesmo. Beleza? Aqueles que são responsáveis pela condução. Então, essa parte aqui de cima. Beleza?
Já os alvéolos aqui, como eu mencionei, alguns deles ou não vai estar tendo o suprimento gasoso adequado, ou os capilares não estão chegando nesse alvéolo de forma adequada. Então, em tese, ele não está trocando. Se ele não está trocando, significa que ele compõe espaço morto fisiológico. Beleza? Não confundam a nomenclatura. Anatômico é uma coisa, fisiológico é outra. Beleza? Até aqui alguma dúvida? E aí, agora sim, passamos para a mecânica da ventilação, certo? Como que ocorre o processo de troca gasosa? Por variação de pressão dentro do pulmão. Não, na verdade, não só do pulmão, mas da cavidade torácica como um todo, certo? Então, os mecanismos de enchimento e esvaziamento do pulmão, ele vai depender de duas coisas, de duas estruturas, para falar a verdade, para acontecer. O primeiro é o movimento do diafragma, certo? Que é aquele músculo que fica logo abaixo do pulmão, que eu acho que vocês já devem até ter visto em anatomia, quando fizeram a dissecação do cachorro. E a elevação e abaixamento das costelas, certo? Que compõem as costelas, vocês sabem o que é, não preciso ficar explicando isso. Uma coisa que eu quero deixar detalhada aqui para vocês é que costelas são ossos. Ossos não se movimentam, não sozinhos, certo? Quem define a elevação e abaixamento das costelas são os músculos associados às costelas, não ele em si, tá? Então é a musculatura que se move, não o osso em específico, beleza? E temos os músculos envolvidos, como eu disse, os músculos inspiratórios e expiratórios, que é o que a gente vai discutir agora, certo? E a funcionalidade deles. Então, acho que eu tenho uma imagem melhor para mostrar, acho que não. Vai ter que ser aqui mesmo. Enfim, como eu já tinha falado para vocês, existem dois processos durante o mecanismo de respiração: a inspiração e a expiração. Cada um desses é responsável pela entrada e saída de ar, respectivamente. Então, durante a inspiração, ocorre a entrada de ar atmosférico. A expiração é quando você retira o ar que estava armazenado ali no pulmão, que é o ar rico em CO2 vindo do corpo. Um detalhe que é importante salientar para vocês, que algumas pessoas têm dúvida, é que no momento que você expira, não foi esse ar que você acabou de expirar que está sendo jogado para fora, tá? É um ar que veio do corpo. Para ser mais específico e deixar mais claro isso, durante a expiração, o ar que existe no espaço morto é o primeiro a ser exalado. Então, quando você inspira, não é todo o ar que vai chegar lá nos pulmões, não. Beleza? Fica um pouco desse ar nas vias aéreas e ele vai ser o primeiro a ser colocado para fora. Logo após, vem aquele ar que estava preso dentro do pulmão, o ar que chegou, o gás que chegou do corpo e que vai ser excretado. No caso, o gás, esse ar vai estar rico em CO2. Beleza? É um detalhe também que é interessante de vocês saberem. Então, na expiração, você tem primeiro coloca o ar que estava nas vias aéreas e depois coloca aquele resíduo metabólico vindo do corpo. Certo? Então, vamos falar do processo contrátil em si. Acho que eu não tenho uma figura mais bonitinha para mostrar, então eu vou ter que falar nessa daqui mesmo. Beleza? Então, a primeira estrutura que a gente fala é o diafragma, certo? O diafragma, quando ele está relaxado, ele reduz o volume da cavidade torácica, certo? Então, ele fica mais ou menos assim, certo? Quando você contrai o diafragma, ele desce. Então, não é que poxa, como é que eu vou explicar isso para vocês para ficar mais claro, é porque isso normalmente te fala mostrando mesmo enquanto respira, só que vocês não estão me vendo, então fica mais complicado. Pense assim, quando vocês vão inspirar, o que vocês percebem? O diafragma, ele vai descer, certo? Por que o diafragma desce? Porque eu preciso aumentar o volume da minha cavidade torácica, certo? Lembrando que volume é inversamente proporcional à pressão. Então, se eu aumento o volume, a pressão diminui. E eu preciso reduzir a pressão dentro da cavidade torácica para permitir a entrada de oxigênio, a entrada de ar, no caso, via gradiente de pressão, certo? Então, quando você inspira, o diafragma desce, aumentando a cavidade torácica. Primeiro fator. Segundo fator, durante a inspiração,
nós vamos ter a contração dos músculos inspiratórios, certo? Que nada mais são do que, acho que eu tenho, cadê aqui? Que são os intercostais externos, certo? Esses intercostais externos, eles são responsáveis por elevar as costelas, aumentando ainda mais o volume da cavidade torácica. Isso permite com que, primeiro, o pulmão infle, e segundo, você forma uma pressão nessa cavidade torácica mais baixa, no intuito de que o ar consiga entrar, certo? Porque o atmosférico ele vai estar numa pressão superior à da cavidade interna, à do pulmão. Isso permite com que o ar desloque-se de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, o que caracteriza a inspiração. Beleza? Então, durante a inspiração, são dois músculos relevantes: os intercostais externos e o diafragma. Tá? Os intercostais externos contraem, elevam as costelas, aumenta o volume da cavidade torácica. O diafragma ele vai ter o seu domo, esse domo abaixa, aumentando a dimensão longitudinal do tórax e elevando as costelas inferiores. Beleza? Enfim. Isso é relevante. Tá? E a expiração, como ela vai acontecer? A expiração, normalmente, então, está todo mundo sentado, todo mundo relaxado. Na expiração em repouso, que é como a gente está agora, somente com relaxamento dos músculos inspiratórios, nós promovemos uma expiração, certo? Então, quando você está relaxado, expirou, o que, que acontece? O diafragma volta com seu domo para a angulação original e os intercostais externos relaxam, abaixando as costelas. Só isso já é necessário para uma expiração normal, beleza? Porém, nós temos a respiração ativa, que é quando nós estamos em estresse físico. Então, quando a gente está correndo, quando está em exercício mesmo, tá? Na respiração ativa, além do relaxamento dos músculos inspiratórios, nós também vamos ter a contração do intercostal interno. Quando o intercostal interno contrai, ele também abaixa mais ainda as costelas, o que permite com que o volume diminua e, consequentemente, a pressão dentro da cavidade torácica fica menor, o que promove, fica maior, perdão, o que promove a excreção do ar, beleza? Tem outras musculaturas associadas, eu estou falando aqui por cima as que estão envolvidas, mas pensem que quando você só tentem fazer aí mesmo enquanto eu estou falando. Quando você está expirando de forma ativa, vocês vão perceber que os músculos abdominais vão contrair, certo? O reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno, todos esses vão auxiliar o processo de expiração. Da mesma forma que no músculo inspiratório, o esternocleidomastoide também participa, elevando o externo, que também vai promover um aumento, você vai dar mais espaço para o pulmão inflar. Mas detalhe, o que vocês precisam saber a nível de biofísica são os três principais: os intercostais externos e internos e o diafragma, e como cada um deles atua, beleza? Os outros fica à parte. É só um detalhe, vamos dizer assim. Então, a nível de musculatura, vocês conseguiram entender a participação de cada uma delas? Sim, Marcos, consegui entender. Perfeito. Então, como eu havia dito anteriormente, o que essa musculatura está fazendo? Está promovendo uma variação de pressão, certo? Por isso que eu falei lá em termodinâmica, na nossa primeira monitoria, que aquela fórmula de gradiente de pressão seria relevante. É relevante aqui e relevante no transporte de gases, certo? Porque a gente está manipulando a pressão dentro da cavidade torácica e, consequentemente, a pressão do pulmão para promover uma relação, promover um gradiente de pressão que favoreça ou a entrada ou a saída do ar dos alvéolos e, consequentemente, a expiração ou a inspiração. Beleza? Então, de novo, eu vou ressaltar novamente que quando você tem aumento do volume, certo? A pressão reduz, porque são inversamente proporcionais. Quando você tem uma redução do volume, a pressão aumenta. Tá? Isso é muito importante para entender o porquê que o ar está saindo e o porquê que o ar está entrando.
tá? Então, quando forem justificar, se ela perguntar a funcionalidade da musculatura na prova, é isso que vocês têm que falar: a manipulação ou a formação de um gradiente de pressão, o que vai permitir a entrada ou saída de ar, a depender do tipo de musculatura que está sendo ativada naquele momento, beleza? E aí passamos para a compreensão do movimento de ar nos pulmões, certo? Uma coisa que é importante eu mencionar aqui é a relação às pleuras e ao líquido pleural. Eu creio que vocês já devam saber o que é pleura, mas de forma bem simplória, a pleura ela vai ser uma fina camada que reveste o pulmão, certo? A pleura ela vai ter uma porção voltada para o pulmão em específico e uma parte voltada para as costelas, vamos dizer assim, certo? Para o tórax como um todo. Essas pleuras elas vão ter mais de uma funcionalidade. A primeira delas é resistência contra choques mecânicos, elas também previnem o desgaste do tecido pulmonar, já que, como ele, em certas ocasiões ele tem atrito com os ossos, essa pleura ela impede que ocorra desgaste do tecido pulmonar, justamente porque entre a pleura visceral e a pleura parietal eu vou ter um líquido pleural. Ele flui entre as pleuras, certo? Esse líquido é responsável, primeiramente, por dissipar choques mecânicos. Então, se você tomar um soco bem forte no peito, vamos dizer assim, o líquido pleural ele é responsável por dissipar a força formada, de forma que não tenha um dano tão significativo para a estrutura pulmonar em si, certo? Mas, além disso, esse líquido pleural ele tem uma relevância altíssima durante o mecanismo de troca gasosa, certo? Então, a pressão pleural, que é a pressão dentro do líquido pleural, ela vai ser existente entre os espaços situados entre a pleura visceral e parietal, que é justamente onde o líquido pleural está passando. Um detalhe que vocês têm que guardar para a vida isso, e não esqueçam de forma nenhuma, por favor, é que a pressão pleural sempre vai ser negativa. Sempre, sempre, sempre. Seja na inspiração, seja na expiração, a pressão pleural sempre vai ser negativa. Isso é muito importante para compreender uma infinidade de patologias associadas ao sistema respiratório lá na frente, beleza? E uma delas eu vou até mencionar daqui a pouco, que é o pneumotórax. Mas guardem na cabeça, por favor, não esqueçam que pressão pleural sempre vai ser negativa. Ela, em certos momentos, ela fica mais negativa do que o normal. Então, durante a inspiração, no início da inspiração, para ser mais específico, a pressão pleural ela vai ser de mais ou menos menos 5 centímetros por água, certo? Menos 5 centímetros por H2O, vocês podem chamar como quiser. Durante a inspiração efetiva, a pressão pleural ela vai ficar mais negativa. Então percebam, em nenhum momento eu falei que ela ficou positiva, ela só ficou mais negativa durante a inspiração efetiva, tá? Então de menos 5 ela passou para menos 7,5 centímetros por mercúrio. Beleza? Isso é importante para manter a capacidade expansiva dos pulmões, que eu vou falar daqui a pouco quando falarmos de trabalho elástico. Beleza? Mas, de novo, eu estou ressaltando muito porque isso é muito importante para a clínica mesmo. Pressão pleural sempre negativa, certo? Já a pressão alveolar, ela vai ser a pressão no interior dos alvéolos. Essa sim vai variar de positiva para negativa, a depender de como vai estar, se você está inspirando ou expirando, e eu vou falar sobre isso melhor daqui a pouco, certo? E a pressão transpulmonar vai ser a diferença entre a pressão alveolar e a pleural. Ela vai ser utilizada para avaliar a esterese pulmonar e a capacidade elástica do pulmão, que é a complacência pulmonar. Beleza? Então, isso aqui é uma figura explicando exatamente o que eu acabei de falar, então não vou entrar em detalhes, é só vocês olharem no slide depois, tá? Aqui é interessante vocês darem uma avaliada, porque nós temos um gráfico semelhante àquele que a gente viu lá em ciclo cardíaco, que avalia tanto o volume quanto a pressão dentro do pulmão em determinadas situações, inspiração e expiração. Percebam que durante a inspiração o volume vai aumentar, e a pressão também ela vai estar mais positiva, certo? Então, avaliem ambos, pressão pleural sempre negativa. Pressão alveolar, em determinados momentos durante a inspiração, ela fica negativa e um pouco mais positiva.
certo? A pressão transpulmonar é a diferença entre a pressão pleural e a pressão alveolar. Então, ressaltando novamente, a pressão alveolar, ela sim varia. Perceba que durante a expiração, o volume aumentou e nós temos uma pressão um pouco menor, certo? Fica mais negativa. Durante a expiração, a pressão alveolar aumenta e o volume diminui. Tudo manipulado por aquilo que eu falei anteriormente, a contração dos músculos e daqui a pouco eu vou falar sobre a complacência pulmonar, certo? Já a pressão pleural, percebam que ela ficou mais negativa e um pouco mais positiva, mas em nenhum momento ela nem chegou perto de um valor positivo, um valor acima de zero. Ela sempre esteve negativa, tá? Isso é muito importante. A complacência pulmonar nada mais é do que o grau de expansão que os pulmões experimentam para cada unidade de aumento da pressão transpulmonar. Então, a complacência pulmonar ela está diretamente relacionada com a capacidade expansiva do pulmão, certo? Quando ele expande, variando a partir da pressão transpulmonar. Quando a pressão transpulmonar ela está mais positiva, o que vai acontecer? O pulmão ele vai estar mais como eu posso dizer, ele vai estar mais colabado, vamos dizer assim, ele não vai estar tão na sua capacidade de massa de expansão. Enquanto na pressão transpulmonar, quando a pressão transpulmonar ela está mais negativa, ele vai estar mais esticado, vamos dizer assim, certo? E a partir disso, a gente consegue avaliar a esterese pulmonar, certo? O que é a esterese pulmonar propriamente dita? Ela nada mais é do que o fenômeno no qual a relação entre pressão e volume nos pulmões não vai ser a mesma durante os processos de inspiração e expiração, certo? Então, a pressão pulmonar, ela não é idêntica, ou seja, ela não é invertida, vamos dizer assim, quando inspira e quando expira. Ela vai variar justamente pelo processo de recrutação de mais alvéolos ou coisas relacionadas a isso, certo? Normalmente, esterese pulmonar não cai na prova, tá? Então, não precisam ficar tão preocupados, porque é um conceito bem mais complicado do que a gente tem para falar na mecânica respiratória. Então, novamente, a esterese pulmonar é um fenômeno pelo qual a relação entre pressão e volume nos pulmões não é a mesma durante a inspiração e a expiração. O que isso quer dizer? Que para o mesmo volume pulmonar, a pressão necessária para a inspiração é maior do que a pressão observada na expiração, certo? Isso quer dizer que o pulmão não se comporta como uma mola. Pensem que, tipo assim, vamos pensar numa mola mesmo. Se você estica, ela volta para a sua conformação original em uma intensidade idêntica àquela que você puxou. Não é assim que funciona com o pulmão. Lembrando que o pulmão é elástico, tá? Por isso que eu estou comparando com a mola. Então, quando você puxa o pulmão, a intensidade de volta não é a mesma. Ou seja, para o mesmo volume, as respostas de pressão não vão ser idênticas, certo? Durante a inspiração, a pressão transpulmonar ela precisa estar mais alta do que durante a expiração. Tranquilo? Lembrando que eu não estou falando de valores diretos da inspiração ou expiração. Eu estou falando sobre a pressão transpulmonar, que é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. Tá? Isso também é importante de falar. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Comparando aqui no gráfico de variação de volume por pressão pleural, percebam que durante a inspiração, a pressão transpulmonar sempre vai ser maior do que a expiração. Beleza? E de novo, eu estou falando de pressão transpulmonar, eu não estou falando sobre o valor de pressão durante a inspiração e expiração. Beleza? Isso é um detalhe a ser levado em consideração, visto que de algumas provas fala que a pressão durante a inspiração é maior do que a expiração. Isso está completamente errado. Tá? Para que ocorra a inspiração, é necessário que a pressão esteja baixa, abaixo de zero. O que a gente está comparando aqui é a pressão transpulmonar, que é a relação entre pressão pleural e pressão alveolar. Beleza? Isso daqui que a gente está comparando. É a diferença entre esses dois parâmetros. Não estou falando que durante a inspiração você vai ter uma pressão mais alta do que durante a expiração. Tá? Isso é muito, muito importante. Tome cuidado com o que vocês vão escrever na prova. Beleza? Porque se falarem dessa forma,
a questão está completamente errada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar sobre isso. Acho que não. Tá. E aí, precisamos falar sobre as forças elásticas do tecido pulmonar e da tensão superficial. Antes de falar das forças elásticas, que daqui a pouco eu vou ter que falar sobre trabalho e eu já falo sobre ela, eu vou falar sobre a tensão superficial. Preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque isso é questão de prova com muita frequência. Tá? Normalmente, as questões de prova de mecânica respiratória ou está associada com pneumotórax, que eu vou falar no final, ou está associada com surfactante, beleza? Então, o que, que é o surfactante? Vamos pensar numa situação hipotética, beleza? Vamos comparar dois alvéolos. Então, eu tenho aqui o alvéolo número 1 e o alvéolo número 2. Percebam que o alvéolo número 1 ele é bem maior do que o alvéolo número 2, certo? Qual é a tendência o que deveria acontecer se o corpo não tivesse um mecanismo fisiológico de compensação? Como está a pressão nesse alvéolo maior? A pressão dele está bem mais baixa do que a pressão desse alvéolo menor. Lembrem-se que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Então, isso quer dizer que se esse alvéolo for grande, a pressão dele é menor do que nesse alvéolo pequeno, certo? Isso a gente já falou, discutiu muito, a gente discutiu em termodinâmica, discutiu em ciclo cardíaco, tá? Então, o que aconteceria se não tivesse o surfactante? Esse alvéolo pequenininho, ele ia colabar dentro do alvéolo grande. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma pressão mais alta aqui do que aqui, o ar que estava dentro desse alvéolo pequeno iria todo para dentro do alvéolo grande e aí ele fechava, certo? Quando eu digo colabar, é quando esse alvéolo ele murcha, vamos dizer assim. Ele colaba e a sua luz fica reduzida, automaticamente não tem ar dentro desse alvéolo. O que aconteceria então? Ia ter os capilares iriam chegar nesse alvéolo, porém não iria ter troca gasosa, já que o ar passou todo para o alvéolo grande, beleza? Isso reduziria drasticamente o processo de troca com o capilar, visto que há a possibilidade desse capilar chegar somente a nível desse alvéolo e não dos alvéolos vizinhos. Então, se isso acontecesse, a capacidade de troca do pulmão seria muito, muito, muito reduzida, certo? Lembrando que os alvéolos eles não são iguais. Tem alvéolo maior, tem alvéolo menor e a disposição deles também é diferenciada. Então, a tendência é que um alvéolo menor iria colabar no alvéolo maior e isso seria um processo cíclico, beleza? Então, sempre vai ter um alvéolo maior do que o outro e esse processo seria contínuo, reduzindo drasticamente a capacidade de troca com esses alvéolos. Então, a troca capilar com alvéolos seria drasticamente reduzida. E aí, a gente pode aplicar isso dentro da lei de Laplace, ou Laplace, enfim, pode chamar como quiser. A pressão no interior da estrutura esférica é diretamente proporcional à tensão na parede e inversamente proporcional ao raio da esfera. Isso significa que, em condições normais, se o raio é alto, a pressão é baixa, que foi exatamente o que eu expliquei para vocês aqui agora, certo? Mas aí, beleza. Como que eu vou compensar isso? Eu sei que se o raio é alto e a pressão é baixa, eu consigo alterar a tensão superficial desses alvéolos, certo? O que isso quer dizer? Significa que se eu aumento a tensão superficial, eu vou aumentar a pressão também, o que justamente é é a intenção ou a funcionalidade do surfactante, certo? Então, vamos pensar agora na fisiologia mesmo, de como os alvéolos funcionam. Eu tenho um alvéolo grande e um alvéolo pequeno, certo? Então, o raio, ele sempre vai estar fixo. O que eu posso fazer nesse alvéolo pequeno? Eu posso aumentar a sua tensão superficial. De que forma? Utilizando o surfactante. O surfactante, ele vai ser um detergente, certo? Então, como que ele vai funcionar? O surfactante ele vai reduzir a tensão superficial dentro desses alvéolos, certo? Reduzindo a tensão superficial, nós temos um aumento da pressão do alvéolo, consequentemente, você consegue igualar, beleza? Então, vamos por lógica de novo, porque essa parte é um pouquinho mais complicada.
Lembre-se que, por mais que o alvéolo seja pequeno, a pressão dentro dele tá baixa, certo? Justamente por isso, nós precisamos utilizar dor surfactante. Então, seguindo pela lógica da própria slide, a tensão superficial fica reduzida nos pequenos alvéolos. A pressão de estender nos dois alvéolos é aproximadamente a mesma, os alvéolos ficam estabilizados e a tendência para que os pequenos alvéolos se esvaziem nos alvéolos maiores fica reduzida. Ou seja, o surfactante reduz a tensão superficial, aumentando a pressão dentro desse alvéolo, o que vai levar a eles vão ficar equiparados em pressão, vamos dizer assim, de forma que eles não vão estar iguais, mas a tendência desse alvéolo colabar dentro do outro é mais baixa, beleza? Acho que não ficou muito claro, então vou repetir tudo de novo de uma forma um pouquinho mais simples para facilitar, certo? O surfactante, ele vai reduzir a tensão, aumentar a tensão superficial, certo? Isso faz com que a pressão do alvéolo aumente. Então, quando a pressão desse alvéolo aumenta, eles vão ficar equiparados, de forma que a tendência desse alvéolo colabar dentro do alvéolo maior é muito mais baixa, certo? A probabilidade fica muito mais baixa porque a tensão, a pressão dos dois alvéolos fica equiparada. Vocês podem me perguntar, mas não existe surfactante nesse alvéolo grande também? Existe. Só que percebam que as moléculas, o surfactante ele atua com água, tá? Isso é importante salientar. Os alvéolos, dentro dos alvéolos tem água. Por esse alvéolo ser muito grande, o surfactante ele vai estar todo disperso por aqui, certo? E aí o que acontece? Eu vou ter a sua atuação reduzida drasticamente. Já no alvéolo pequeno, o surfactante ele vai estar todo juntinho. E aí ele vai aumentar a tensão superficial, automaticamente ele aumenta a pressão, e isso faz com que os alvéolos se equilibrem em pressão, beleza? Justamente pelo fato do surfactante ele estar agrupado. Então, esse agrupamento favorece para que haja o aumento da tensão superficial e, consequentemente, a pressão também aumente. Tá? Isso também é um detalhe muito importante que vocês precisam entender. Existem algumas condições em alguns animais, isso acontece principalmente com equinos, quando ele não tem um desenvolvimento adequado, certo? Quando não há a síntese adequada de pneumócito tipo 2, que é o responsável pela síntese de surfactante. Quando esse equino ele nasce e ele precisa respirar, você vai ter um colabamento desse pulmão justamente porque não tem surfactante, certo? Então de atuação médico-veterinária fornecer esse pneumócito do tipo 2 ou surfactante diretamente para que esse animal viva. Porque se não, o surfactante não atua, esses alvéolos não eles começam a colabar uns nos outros, o pulmão ele não vai ter sua capacidade de expansão, automaticamente a capacidade respiratória desse animal vai estar drasticamente reduzida, e aí em um determinado momento ele morre, tá? Porque ele não vai ter o aporte de gás necessário para poder viver. Então, de novo, surfactante, ele é muito, muito, muito importante. Vocês precisam entender como o surfactante atua, beleza? Ele vai atuar aumentando a pressão, a tensão superficial dos alvéolos pequenos, impedindo com que eles colabem nos alvéolos maiores, tá? Deu para entender isso? Alguma dúvida? Se precisar, eu repito tudo de novo. Foi? Foi, Marcos, obrigada. Perfeito. Isso daqui é explicando o que eu acabei de falar, então não vou falar de novo. Certo? Acho que foi só isso mesmo. E aí, nós precisamos falar sobre o trabalho ventilatório, certo? A gente já sabe que trabalho é gasto de energia para promover alguma modificação. E dentro do trabalho ventilatório, nós temos três mecanismos que dependem desse trabalho. O primeiro vai ser o trabalho ligado à complacência, ou trabalho elástico, certo? Porque lembrando, o pulmão ele precisa expandir. Então, quando ele se expande, é necessário gasto energético, tá? Por isso que é trabalho, geração de força para promover algum determinado processo. Então, durante a expansão dos pulmões, nós temos trabalho. Nós também temos o trabalho ligado à resistência dos tecidos, que é na intenção de vencer a viscosidade,
certo? Então, é basicamente o trabalho que utiliza para poder empurrar as estruturas próximas para permitir com que o pulmão se infle também. E por último, nós temos o trabalho ligado à resistência das vias aéreas, visto que a pressão nas vias aéreas também vai estar diferenciada, certo? Então, você precisa de gasto para poder promover uma adequação, ou melhor, para vencer a resistência dada pelas vias aéreas. Então, percebam que a maior parte do trabalho ele vai ser utilizado para poder expandir o pulmão. E o restinho dele vai ser utilizado tanto para vencer a resistência ligada aos tecidos, quanto a resistência ligada às vias aéreas, certo? Isso não tem muita aplicabilidade para a gente, não do ponto de vista biofísico, mas dentro do ponto de vista fisiopatológico, isso aqui é muito importante, tá? Até porque variações nesses processos que eu mencionei anteriormente vão implicar justamente aqui, certo? Então, se eu tenho a falta de um surfactante, eu vou ter uma redução da complacência, o que automaticamente reduz o trabalho ligado à complacência e por aí vai, certo? O deslocamento de mediastino, que ocorre quando você tem um pneumotórax hipertensivo, que vai, quando o mediastino se desloca, você vai ter que fazer mais força para poder empurrar os tecidos próximos. E aí você vai ter um aumento do desgaste também do tecido pulmonar, certo? Por último, nós vemos a espirometria, certo? A espirometria ele é um exame utilizado para avaliar a funcionalidade do pulmão, certo? Então, partindo para a eita, fugiu da cabeça. Espirometria direta, eu não vou explicar como funciona a maquinaria, certo? Porque isso é muito aplicado, vocês não precisam saber disso, mas vocês precisam saber dessa parte aqui, certo? Que são os volumes pulmonares. Então, o primeiro volume que é necessário destacar é o volume corrente. O volume corrente ele vai ocorrer quando você tem uma inspiração e uma expiração normal. Então, quando você inspira e expira, normalmente você faz o traçado do volume corrente, certo? Então, aumento do volume, inspiração, redução do volume, expiração. Inspiração e expiração. Inspiração e expiração, certo? O volume de reserva inspiratório é o volume que você consegue inspirar a mais do que o volume corrente, certo? Então, durante uma inspiração é normal, vamos dizer assim. Então, quando você inspira, volume corrente. Se você continuar inspirando, vai ser o seu volume de reserva inspiratório, que é a sua capacidade máxima de inspirar além do volume corrente, certo? O volume de reserva expiratório, ele vai ser o volume máximo que você consegue expirar. Então, quando você expira tudo que você pode, você vai estar dando o volume de reserva expiratória, que é o volume de expiratório que você consegue fazer a mais do que o volume corrente. Quando você associa o volume corrente e o volume de reserva inspiratório, você tem a capacidade inspiratória, que é tudo que você consegue inspirar. Então, você inspira o máximo que você conseguir. Então, quando você associa o volume corrente e o volume de reserva inspiratório, você tem a capacidade inspiratória. Quando você consegue associar uma inspiração, um volume de reserva inspiratório, o volume corrente e o volume de reserva expiratório, você tem a capacidade vital, certo? Que é o máximo que você consegue fazer dentre os dois parâmetros, vamos dizer assim. A capacidade residual funcional é quando você analisa aquele resquício de ar que fica durante uma expiração. O volume residual é justamente o resto de ar que fica dentro do pulmão, lembrando, o pulmão nunca fica vazio. E a capacidade pulmonar total é quando você associa todos esses parâmetros que eu mencionei para vocês agora, certo? Então, olhando em um gráfico de uma forma um pouquinho mais simples, temos aqui o volume corrente, aqui o volume de reserva expiratório, volume de reserva inspiratório, a capacidade inspiratória associando o volume de reserva inspiratório junto com o volume corrente, capacidade vital associando tanto o volume de reserva inspiratório quanto o volume de reserva expiratório, e a capacidade residual funcional é associando o volume corrente com o volume de reserva expiratório e o volume residual, certo? Junto tudo isso
eu tenho a capacidade pulmonar total. Isso daqui, infelizmente, é decoreba mesmo, tá? Não tem nem o que eu falar para vocês que ajude mas isso, o que é o que é? Eles têm uma definição fixa. Então não tem nem o que eu explicar para vocês, é realmente saber o que cada um significa. Naquele arquivo que eu mandei para vocês é sobre a descrição do ciclo do ciclo cardíaco, também tem a descrição de todos os volumes, dos volumes e capacidades inspiratórias, de capacidades respiratórias, certo? Se não tiver naquele documento, vocês me avisam que aí eu devo ter mandado errado, aí eu mando outro que tenha realmente a descrição de cada um deles, beleza? Então, isso é mais para facilitar o estudo de vocês mesmo, porque realmente na monitoria não tem muito o que eu falar, certo? Realmente você bater o olho e saber o que cada um deles é, certo? Volume corrente, volume de reserva expiratório, volume de reserva inspiratório, volume residual, e as capacidades, que são associações entre os volumes, beleza? E antes de finalizar, eu gostaria de voltar um pouquinho e falar sobre o pneumotórax com vocês, certo? Porque pneumotórax é questão de prova. Então, eu vou voltar lá bem atrás. Não, aqui não. Aqui. Vamos lá. O que é o pneumotórax? Certo? Na verdade, vamos voltar um pouquinho e pensar como que ocorre a inspiração normal, certo? Então, eu vou reexplicar um pouquinho dessa parte. Então, quando você está inspirando normalmente, o diafragma e os músculos intercostais, para ser mais específico, os intercostais externos, eles vão se contrair, vai aumentar o volume da cavidade torácica e isso vai gerar uma pressão intrapleural negativa, certo? Que ela vai ficar mais baixa do que a pressão atmosférica. No caso, ela já é negativa, ela só vai ficar mais negativa, beleza? Isso vai formar vai criar uma espécie de sucção que vai manter os pulmões aderidos à parede torácica, certo? É por isso que a pressão interpleural ela é tão importante para ficar, tão importante que ela fique negativa, porque nesse momento de inspiração, o pulmão ele fica aderido à parede torácica, justamente pelo seu processo de trabalho elástico, certo? Quando ele se movimenta, ou seja, ele expande, certo? E aí, isso permite com que o ar entre. Isso, inspiração normal, todo mundo já entendeu, por isso que a pressão pleural ou interpleural precisa estar sempre negativa. O que acontece no pneumotórax? O pneumotórax ele vai acontecer quando você tem uma entrada de ar dentro da cavidade pleural. Isso que eu estou falando agora é uma patologia, tá? Não é processo fisiológico. Isso ocorre quando você tem um acidente com um objeto perforocortante, se você tem, sei lá, quando você vai extrair, fazer algum posicionamento nessa região e você acaba atravessando com agulha, ou se você tem um acidente com faca, ou perfuração durante acidente de carro, tudo isso pode levar à formação de pneumotórax, beleza? Então, quando o pneumotórax acontece, você tem entrada de ar dentro da cavidade pleural, que é o espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal, certo? E o que vai acontecer? Dentro da pressão, a pressão interpleural ela vai aumentar, ou seja, ela vai ficar positiva, beleza? Isso já é um absurdo, certo? Isso vai comprometer muito, muito, muito a capacidade respiratória do paciente. Então, o que vai acontecer no processo de mecânica respiratória? Vai acontecer a perda da pressão negativa pleural, obviamente. Então, o ar dentro da cavidade pleural, ela vai anular essa pressão negativa. Então, a pressão vai acabar ficando positiva, beleza? Ou vai ficar totalmente positiva, ou vai ficar mais positiva do que o necessário. E aí, você tem um comprometimento drástico da funcionalidade. Então, quando isso acontece, quando a pressão interpleural ela fica positiva, o pulmão ele vai começar a colapsar, certo? Ou de forma parcial ou totalmente. Porque quando a pressão interpleural fica positiva, ele não vai ter aquele processo de sucção na parede torácica. Então, você tem problemas drásticos do processo de expansão. Então, o que vai acontecer?
ele vai começar a eclodir. Então, ele se fecha, ele não se expande. Isso pode acontecer tanto de forma unilateral, então somente um lado do pulmão, quanto nos dois lados do pulmão, certo? Isso depende muito de como aconteceu o trauma que levou ao pneumotórax. Um detalhe importante que tem que relacionar aqui é que, por mais que afete só um lado do pulmão, quando o acidente ele acontece e a pressão interpleural desse lado do pulmão fica positiva, ele vai começar a resultar em efeitos que vai fazer com que o outro pulmão colabe também, que é o que eu vou explicar agora, certo? Então, o comprometimento vai ter um comprometimento da complacência pulmonar. Então, como eu disse, a complacência é a capacidade do pulmão de se expandir. Então, como o pulmão ele está colapsado, ele não vai expandir normalmente. Então, a entrada de ar fica muito alterada, justamente porque a pressão transpulmonar ela vai estar alterada, visto que a pressão pleural está positiva, beleza? Isso vai ocasionar redução do volume corrente, que foi o que a gente acabou de falar. Então, quando o pulmão está colapsado, a entrada de ar diminui. Então, automaticamente, a ventilação vai ficar inadequada, o que vai levar a uma troca não adequada com o sangue. Então, o sangue vai começar a carregar menos oxigênio, o que vai ter um efeito sistêmico muito drástico, certo? Você vai ter alteração na pressão transpulmonar, que foi o que eu falei para vocês. Então, quando a pressão interpleural se iguala ou ultrapassa a alveolar, que acontece no pneumotórax hipertensivo, que eu falei para vocês anteriormente, você vai ter uma nova dificuldade de expansão alveolar. Então, perceba que tudo está levando ao pulmão não inflar direito. Se o pulmão não infla direito, ele não vai conseguir ter alteração do volume que permita com que o ar entre, beleza? E por último, que foi o que eu já mencionei para vocês também, é o desvio do mediastino. Então, quando há o ar sob pressão, ele vai começar a empurrar o mediastino para o lado oposto, o que comprime o pulmão saudável, que é o do outro lado, e os grandes vasos, que vai agravar a hipoventilação. Certo? Foi o que eu mencionei para vocês antes. Quando a alteração que leva até aos danos ao lado do pulmão que não foi perfurado. Por quê? Quando você desloca o mediastino, você começa a comprimir o pulmão saudável na cavidade torácica. E aí você vai levar a danos, ou seja, você pode comprimir a artéria pulmonar ou a veia pulmonar. Então, pode acontecer retorno venoso, retorno arterial. Isso compromete a chegada de sangue lá no coração, diminui a pré-carga, o que leva a uma contração não efetiva, diminuindo a oxigenação sistêmica, levando a quadros de hipóxia tecidual, que pode levar à necrose. E aí a morte, obviamente. Então, percebam que só pela perfuração, a alteração de pressão numa camada finíssima do pulmão, você leva o indivíduo à morte só por isso. Tá, aqui também tem outros traumas associados aí, mas enfim. Vocês precisam saber pneumotórax, tá? Eu destrinchei muito aqui falando sobre. O que eu quero que vocês saibam sobre pneumotórax é só que quando você tem um pneumotórax, a pressão pleural fica positiva e ele interfere na complacência pulmonar e na troca gasosa, tá? Isso vocês precisam saber. O resto do que eu falei é só informação mesmo, certo? Então, deu para entender o que eu mencionei aqui para vocês agora sobre pneumotórax? Sim ou não? Perfeito. Tá? Isso, se não cair pneumotórax na prova, vai cair surfactante. Beleza? Tem pouca gente aqui na. E a propósito, eu finalizei, tá? Era isso que eu tinha para falar sobre mecânica respiratória. Tem pouca gente aqui, eu vou retornar falando no grupo, mas adiantando para vocês que já estão aqui, a semana que vem vocês não vão ter uma aula teórica normal, certo? Como vocês viram lá no SIGA, vocês vão ter o preparo para uma aula invertida que vai ocorrer nas aulas de radiação e efeitos biológicos da radiação. Então não vai ter uma monitoria teórica mesmo na semana que vem. O que eu posso fazer por vocês no caso, na segunda, tá? Só na segunda mesmo. O que eu consigo fazer com vocês é fazer uma retomada de temas. Então, na sexta-feira da semana que vem, eu posso tentar fazer com vocês uma monitoria para relembrar conceitos, certo?
Precisa ser uma monitoria rápida, porque sexta-feira é o meu aniversário e eu não quero passar o aniversário inteiro dando monitoria. Mas eu consigo auxiliar vocês ainda voltando aos temas que não vão estar, que a gente já passou anteriormente. Segundo ponto, a aula prática dessa semana não vai ser prática, certo? A aula prática vai ser comigo e com a professora Michele, certo? Mas mais comigo, que vai ser a aplicação de um exercício em sala, beleza? Até onde eu sei, e eu tenho quase certeza disso, a presença vai estar contando normalmente, tá? E esse exercício que vocês vão fazer em sala, eu não vou disponibilizar para vocês depois, tá? Vai ser só para a sala mesmo. Vão ser questões bem mais direcionadas para a prova. Então, eu recomendo realmente que, se vocês puderem ir, vão, tá? Porque a gente vai poder discutir melhor a resposta desses exercícios e, enfim. É isso, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. Após a passagem desse exercício em sala, eu vou disponibilizar o ED dos assuntos que vocês já tiveram até então, beleza? Ah, desculpa, agora que eu vi a mensagem. Explicar inspiração, expiração. Posso. Você fala na associação da musculatura, né? É isso aqui que você está se referindo? Ah, perfeito. Então, na inspiração e na expiração, nós temos o movimento de um grupo muscular e uma musculatura em específico para permitir a variação de volume da cavidade torácica e, consequentemente, do pulmão, certo? O movimento do diafragma e o movimento das costelas. Esses são os dois primórdios para permitir a variação de volume que vai ocasionar na entrada de gás, ou melhor, do ar atmosférico, e a saída dos gases metabólitos, no caso, né? Enfim, o que acontece aqui? Nós temos, primeiro, o músculo diafragma, que eu vou explicar como ocorre o movimento dele, e também temos os músculos inspiratórios e os músculos expiratórios, certo? Então, falando primeiramente do diafragma, acho que nessa figura aqui é mais bonita para se ver, o diafragma, quando ele se contrai, vamos pensar no relaxamento, na verdade. Quando ele está relaxado, o diafragma, ele está tipo assim, ó. Ele forma essa angulação. O domo dele, ele está próximo da cavidade torácica, justamente porque a intenção aqui é promover uma redução do volume da cavidade torácica, certo? Durante o processo de expiração, que é quando ele está relaxado. Quando ele contrai, o músculo, ele faz tipo assim, ó. Ele meio que desce o domo dele. Não é que faz uma inversão, mas esse domo aqui, ele reduz, certo? Então ele vai ficar tipo assim. Então, se eu tenho aqui o pulmão, né? Eu não sei desenhar direito, mas finge que esse aqui é o pulmão. Quando ele relaxa, ele faz isso. Então ele deixa um espaço para o pulmão se expandir. Ele aumenta a cavidade torácica, certo? Então o domo dele, que estava em uma angulação que determinava uma determinada dimensão, ele se altera de forma que a cavidade torácica fica maior. Por que ela fica maior? Porque, primeiro, eu preciso de espaço para o pulmão expandir, e segundo, porque eu preciso que a pressão da cavidade torácica fique menor do que a pressão externa do ar atmosférico. Lembra que pressão e volume são fatores inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Então, nesse momento, eu preciso que a pressão dentro do pulmão fique menor, para formar um gradiente de pressão que favoreça a entrada, ou seja, sai lá do meio mais concentrado, que é o atmosférico, e ele entre para dentro do pulmão, certo? É essa a funcionalidade dessa musculatura do diafragma. Ao mesmo tempo, eu vou ter a atuação dos intercostais externos, certo? Durante a inspiração. Lembrando que é invertido. Inspiração e intercostais externos. Esses intercostais externos, eles vão levantar as costelas, de forma que eu também vou favorecer o aumento da cavidade torácica, e isso vai fazer com que a pressão fique menor para favorecer a entrada de ar, certo? Isso na inspiração. Eu tenho outras musculaturas associadas? Tenho, mas as duas principais são os intercostais externos e também o diafragma, certo? Mas além disso, eu tenho o esternocleidomastoide, que vai fazer com que o externo se levante, e também o escaleno anterior, médio e posterior, que vai
movimentar as costelas superiores e vai deixar ela numa amplitude maior para poder permitir com que o pulmão infle, beleza? Mas o que você precisa saber para a biofísica é os intercostais externos e o diafragma, a contração dos dois. Numa respiração, expiração normal em repouso, que nem você está aí sentado, eu estou aqui sentado, a gente está expirando normalmente. Para isso, eu só preciso relaxar os músculos inspiratórios. Então, eu não preciso de outra musculatura. Se eu relaxar os inspiratórios, automaticamente eu expiro. Então, quando eu relaxo os intercostais externos e a costela volta para sua posição original, e quando eu relaxo o diafragma, quando o seu domo sobe, reduzindo a cavidade torácica, eu já estou expirando normal. Pronto. Porém, quando a gente está em respiração ativa, então quando a gente está correndo, está praticando exercício, além do relaxamento da musculatura inspiratória, eu também vou ter a contração dos intercostais internos, certo? Isso vai fazer com que a cavidade torácica se reduza, porque ele vai comprimir as costelas, vamos dizer assim, além da musculatura abdominal, certo? Que vai ser responsável por baixar as costelas inferiores e vai comprimir as vísceras para poder fazer com que a cavidade torácica se reduza também, beleza? Então percebe quando você está correndo bastante, quando você começa a expirar, o que acontece? Você sente pressão no abdômen, certo? Porque você vai estar recrutando a musculatura do abdômen para manipular a posição das vísceras e também a posição das costelas inferiores. Junto a isso, você também vai ter os intercostais externos atuando, promovendo o comprimento, a compressão dessas costelas, permitindo com que a cavidade torácica fique com um volume menor. Por que com volume menor? Porque quando o volume reduz, a pressão aumenta, certo? E nesse momento a pressão do pulmão ela vai estar mais alta do que a do ar atmosférico. Isso favorece a saída do ar, beleza? Então perceba que esses músculos, diafragma, intercostais, esternocleidomastoide, o abdominal, enfim, todos eles estão trabalhando na variação de pressão, aumentando ou reduzindo o volume da cavidade torácica, justamente para permitir com que o pulmão infle ou desinfle numa intensidade que permita a entrada ou a saída de ar. Beleza? Deu para entender? Ficou claro isso? Perfeito. Tá lembrando que essa manipulação de volume também é muito interessante que vocês saibam, tá? Já caiu em prova anteriormente, a Michelle na P2, ela tem um. Eu não sei se ela fez no período passado, porque eu não fui fazer a vista de prova. Mas no meu período e no período retrasado, a segunda prova dela foi toda de verdadeiro ou falso. Eram duas questões, então, tipo assim, número 1, aí tinha duas frases. Aí, se uma frase tivesse falsa, você teria que falar porque estava falsa e marcar a verdadeira. Só que se você marcasse a verdadeira como falsa, anulava a que você acertou anteriormente. Então, no fim das contas, isso dá um rebuliço na nota muito alto, porque você tem que saber as duas coisas, você não pode saber só uma. Então, nessas questões que ela trabalhou com mecânica respiratória, ela foi, sim, chave ficar mudando só esse negócio de intercostal externo e interno. Nisso, a maior parte da turma errou, porque esqueceu que os intercostais externos é na inspiração, e nos intercostais, e na expiração, são os intercostais internos. Então, tome muito cuidado com essa nomenclatura, tá? É muito fácil de errar, e isso vai custar muito ponto se ela manter esse tipo de questão, beleza? Então, se atentem. É isso, galera. Se vocês têm mais alguma dúvida, querem que eu fale sobre mais alguma coisa que não ficou muito claro? Sim, não. Marcos, muito obrigada. Uma ótima noite para você. E olha, você pode abrir mão